Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos, independentemente da hora, momento ou dia em que estejam a ver esta vossa aula gravada, este momento aqui de reflexão. Estamos aqui com as lições da oficina 7, concretamente estamos a falar aqui da firma. A firma tem a ver com comunicação na relação. É a terceira oficina da relação, tem a ver com comunicação, tem a ver com a energia de balança, tem a ver com a capacidade de espelhar o outro sem perder a nossa própria identidade e vontade. E, portanto, hoje estamos a tratar do pilar 2 da criação. Na aula anterior estivemos debruçados sobre o instinto, não é? As questões básicas. A criação remete-nos já para uma perspectiva que é média superior. Ou seja, estamos aqui a falar não só da parte da socialização, a criação tem que ser dirigida a alguém, é serviço, é entrega a alguém, é uma comunicação a alguém, e também tem a ver com o espírito de missão, começa a ter que ver com esse nível, e portanto este pilar 2 é um outro pilar que equilibra também a comunicação e a relação. O ser criativo, o ser leve, o ser capaz de trazer elementos de criatividade e de novidade é muito importante em qualquer relação, tal e qual como é o aspecto instintivo ou de sobrevivência. Aqui é importante compreender a influência da criação e referências familiares nos relacionamentos. Trazemos também para aqui a constelação familiar, que influencia necessariamente, no ponto de vista social, a forma como criamos. A exploração do segundo pilar é essencial para o desenvolvimento interpessoal. Portanto, a questão aqui já do social, do estabelecimento daquilo que é uma ligação que vai além da sobrevivência e da segurança e que passa já pela criação de um espaço social e depois com a própria identidade, com a pessoa sentir-se bem perante aquilo que faz, perante aquilo que é e a forma como transporta isso para a sua vida e consegue daí tirar vantagens e maior prazer naquilo que é a sua convivência e vivência diária. Portanto, entramos já aqui num outro espaço, num outro pilar um bocadinho mais elevado. Então, o que é o pilar da criação? Estuda-se a formação da personalidade através da influência cultural e familiar, ou seja, aquilo que nós fazemos tem muito a ver com cópia e repetição. Se nós pensarmos qualquer coisa nunca é original, tem a ver essencialmente com um conjunto de padrões e valores, e voltamos no fundo, às nossas primeiras aulas e àquela ideia das perspectivas, não é? Temos a perspectiva pragmática, temos a perspectiva filosófica e a perspectiva psicológica. Ora, se nós pensarmos a perspectiva pragmática e vimos tudo o que ela é em termos de dimensão e a própria perspectiva filosófica, que estão intimamente relacionadas, ela tem muito a ver com a base. E a base para a formação da personalidade é a influência cultural e familiar, é o meio no qual somos inseridos, no qual nos desenvolvemos e no qual ganhamos os nossos valores básicos. E a partir desses valores básicos começamos a trabalharmos, a ter referências maternas e paternas que moldam as nossas expectativas e comportamentos, e isso gera a forma como nós depois estamos em sociedade e nos conectamos aos relacionamentos. Portanto, esta variação nos modelos familiares afeta a forma como nos relacionamos. Portanto, estudar a formação de personalidade através da influência cultural e familiar para chegar às referências maternas e paternas que moldam as expectativas e comportamentos em relacionamentos, para finalmente identificar as variações nos modelos familiares que afetam a nossa forma de nos relacionar. E é tudo isto que nos traz, em termos de estrutura e novidade, o pilar da criação. Entramos depois naquilo que é a influência das referências familiares. Portanto, temos uma tendência natural, isto também pela psicologia e pela dimensão psicológica é explicável, uma tendência natural em buscar proteção, portanto, filho-pai, filho-mãe, filha-pai e filho-mãe, ou seja, normalmente é cruzado, ou seja, a ligação da busca natural é cruzada, a filha, que é feminino, vai normalmente buscar a figura paterna, para referência, para trazer valores e moldes, distanciando-se da mãe, é um processo de independência em relação à mãe, e o filho vai fazer o mesmo tipo de aproximação, neste caso à mãe, por afastamento ao pai. E, portanto, isto é a tendência natural de buscar proteção. A filha busca proteção de um pai, o filho busca proteção de uma mãe. Normalmente é esta a dinâmica natural. Portanto, a filha busca no pai, o filho busca na mãe essa mesma proteção. Essas dinâmicas acabam por influenciar a forma
como se busca o parceiro, como se relaciona, como se está, como se procura, digamos, estabelecer ideias, princípios e valores, e portanto esta forma cruzada acaba por transformar os dois elementos, o equilíbrio entre feminino e masculino, e trazer aqui novas formas de estar e relacionar. Há aqui uma importância de compreender esse padrão instintivo cultural e de o integrar na forma de estar, de ser e de se desenvolver. A ausência das figuras parentais é aqui um aspecto também muito importante e que tem a ver com os traumas. Isto pode ser muito abordado e ser um tema importante acerca das feridas emocionais para a casa 4 ou para a oficina 4, para o infantário, mas é sempre importante e tem que ser trazido em termos de comunicação, porque nós temos que perceber que padrões comunicacionais é que podem depois determinar ou moldar a forma como nós nos relacionamos e agimos. Portanto, saber que a ausência das figuras parentais pode gerar rebeldia, insegurança, dificuldades e, nomeadamente, não saber os seus limites, não ter uma noção clara e objetiva e, digamos assim, aceitável do que são os limites, isto depois levar-nos a excessos. Portanto, é importante perceber isso, perceber quando é que temos polos descalibrados a este nível e encontrar figuras de substituição parentais que depois possam colmatar essa tendência natural à rebeldia e à insegurança e que nos obrigue a estabelecer limites a nós mesmos. Sob pena disto não só prejudicar o nosso desempenho a nível das relações e da comunicação a nível afetivo, como também da comunicação a nível profissional e empresarial. Portanto, é bom perceber como esta ausência das figuras parentais pode ter aqui, de forma determinante, uma influência na maneira como temos uma melhor ou pior performance em termos sociais, em termos não só de relacionamentos afetivos, mas também de relacionamentos profissionais. Isto afeta diretamente a comunicação e o manejo dos conflitos. Portanto, ver que há aqui uma relação direta. Por isso, há uma necessidade de compreender o contexto do parceiro ou da parceira e perceber o seu próprio contexto e perceber se há uma adequação, porque podem os níveis de violência e de instinto estar muito exacerbados num ou no outro digamos, por oposição à criação e depois deixa de haver espaço ao pilar da criação. Okay? Assim, proponho aqui um exercício de reflexão individual, ou seja, como é que a criação influencia os seus relacionamentos, como é que a sua capacidade de ir buscar os seus padrões de família, de infância, influencia os próprios relacionamentos, ou seja, no fundo a fantasia, a criação, aquilo que traz de dentro de si, como é que isso influencia. Se você reconhece comportamentos herdados a partir dos seus pais e da dinâmica familiar, como é que lida com os conflitos e necessidades de proteção e cuidado neste contexto a partir do outro. Portanto, são estes três pontos que aqui convém refletir, não é? Como é que a criação influencia os seus relacionamentos. Você reconhece efetivamente que há comportamentos herdados dos seus pais, como é que eles influenciam e, finalmente, como é que lida com os conflitos e necessidades de proteção e cuidado. E como é que isto depois tudo joga para chegar aos seus objetivos finais em termos de criação do próprio espaço e de ter a sua, digo eu, a sua espontaneidade, a sua novidade, a sua capacidade de transformação da relação em contexto familiar e em contexto particularmente das suas relações afetivas e das suas relações profissionais. Passar então para a dinâmica de grupo, compartilhamento de experiências sobre referências maternas e paternas, ou seja, aqui criar um bocadinho um focus group, ou seja, um momento de partilha, reflexão e de comunicação entre interpares, não é? Onde possa compartilhar essas experiências sobre as referências maternas e paternas, discutir o impacto da criação e cultura na comunicação, como é que isto depois estabeleceu padrões na vossa própria comunicação e, no fundo, é a comunicação falar dela própria e ter esta dinâmica, esta capacidade de explorar diferenças entre modelos familiares e expectativas e perceber, ao fim e ao cabo, como é que somos diferentes em termos de famílias, em termos de valores, em termos de princípios, o que também nos permite perceber onde é que há afinidades e onde é que não há, quais são os grupos com os quais nos ligamos e aqueles que não nos ligamos tanto, tendo em conta aquilo que são, efetivamente, as estruturas de pensamento criativas e de novidade que nos trazem essas diferentes estruturas familiares. Porque dificilmente conseguimos encontrar equilíbrios quando temos diferenças profundas e quando não nos sentimos à vontade nesse contexto, ok? Depois, planejamento de ações, identifica atitudes que podem melhorar a sua comunicação, o que é que, através de atitudes e maneiras de ser e estar,
podem levar a que a sua comunicação se torne mais efetiva, se torne uma comunicação que impacta o outro e que o outro impacta em si, em que não haja indiferença, mas sim empatia, ligação e capacidade de compreensão. Isto tem a ver sobretudo com determinadas atitudes, mais do que com valores ou do que com, digamos, sentimentos internos, tem acima de tudo a ver com as atitudes externas que são representadas e que podem melhorar ou piorar a comunicação conforme ela acontece. Depois, em termos de relacionamento, diálogo, escuta ativa, compreensão das diferenças. Este é outro aspecto que eu acho absolutamente essencial que vocês tenham. Portanto, ambiente de trabalho, empatia, respeito, diferentes histórias de vida e, portanto, tudo isto é importante também que seja aqui colocado em termos de ações de identificação de atitude, ações relativas a relacionamento, diálogo, escuta ativa, compreensão de diferenças e também ações a nível de ambiente de trabalho, empatia, respeito e diferentes histórias de vida. Portanto, tudo isto deve ser integrado no planejamento de ações. E aqui queria chegar então a uma reflexão final, como é que o conhecimento sobre a sua criação influencia as suas relações, ou seja, ir ao passado, ir à sua história familiar, criar a sua própria visão de vida e de mundo, pode de alguma forma impactar no conhecimento sobre a criação e influência nas suas relações. Portanto, como é que o conhecimento sobre a sua criação, sobre a forma como você foi educado, nos valores que você foi educado, nos padrões que você foi trabalhado, como é que isso influenciou as suas relações. O que é que você pode mudar para melhorar os seus relacionamentos a partir deste conhecimento da sua evolução, da sua criação, daquilo que foi, digamos assim, a sua espontaneidade e a sua novidade a partir da forma como você foi educado. E, portanto, a questão da educação ligada aos comportamentos é muito importante. E como é que você pode mudar tudo isto para melhorar os seus relacionamentos? Criando uma rotina, ou seja, 3 ciclos de 15 dias para incorporar novas práticas a partir destes princípios e reflexões que tivemos aqui a trabalhar, ok? Despeço-me, vemo-nos amanhã, até lá, com cordialidade, espero que trabalhem este vosso dia, ok? Portanto, despeço-me com cordialidade, até amanhã.